noite, galera! Mais um Cola no Cast, começando terça-feira. Que saudade que eu tava de vocês, hein? Hoje eu vim no style, ó. I am the king. Vocês estão pensando aqui. Eu sou o mesmo, a louca. A minha estrela brilha, mas não brilha sozinha, não. Quem anda comigo, a estrela brilha também. Aqui é assim. Estou aqui diretamente do Pocket Studio no Jardim Pamplona Shopping, dentro da loja, feita com esse isolamento acústico maravilhoso da Isolar e a Lady que faz esse cenário maravilhoso pra mim também. Um beijo pra vocês e gratidão por vocês fazerem parte do Cola no Cast. É uma família, né, gente? Falando em família, Glaucão do Rock na Teia, a melhor cerveja artesanal. Aonde eu vou, eu falo, tem Rock na Teia? Não, tá perdendo, Playboy. Bota Rock na Teia aí que você vai ver, só que o negócio vai explodir. Ó, Land Fit. Hoje eu vim, olha, Ednei, eu tive que vir de novo com esse especial aqui, ó. Por quê? Pra combinar com a minha roupa, né? Esse aqui foi especial da edição Ana Dutra pra vocês. E tem também o dourado. Eu ainda não trouxe, mas eu vou trazer o dourado aqui pra vocês verem aqui, ó. E eu já pedi pra ele o quê? Um salmão, que eu quero um salmão. Porque a gente é filha de Inhaçã, né? Então tem que ter o babado da Inhaçã também com a gente. É ou não é? Chega de delongas. Eu tô aqui com uma mulher. A gente pode falar foda? Pode. Uma mulher foda. Uma mulher incrível. Uma mulher empoderada. Uma mulher que luta pelos direitos humanos. Eu falo humanos porque ela briga por todo mundo. Se bobear, ela sai dando porrada mesmo. Mas ela dá porrada nas palavras, viu, gente? Que vocês não sabem de nada. Ai, eu tô tão feliz. Demorou. Quase nasceu um filho. Faz quase um ano que eu tô esperando ela aqui. Mas ela veio. Marcele! Gratidão! Obrigada. Por você ter aceito meu convite. Não, e nem tô acreditando que você é filha de Ansan. Também sou filha de Ansan, né? Por isso. Ei, olhar. A gente veio pra briga. Não tem como. Eu às vezes falo pra minha mãe de santo assim, meu, tá muito difícil, tal, vou desistir. Ela falou assim, não sei porque você está chorando, enxuga essa lágrima, a filha de Ansan veio pra guerra, falou verdade. E a gente sempre ganha, né? A gente sempre ganha. Não importa quanto tempo demora, mas o negócio vai. Ana, se eu fizer essa reflexão, realmente eu acho que a gente ganha. Eu tava pensando ontem, estava num evento, né, sobre lideranças negras, e eles fizeram muito questionamento. Como que você se vê daqui 5 anos, né? E aí eu parei para pensar, onde eu estou hoje é onde eu imaginei que eu estaria 10 anos atrás. Então, as coisas vão acontecendo, as coisas vão fluindo e vão chegando do jeito que a gente quer. Que loucura isso, né, gente? Eu conheci a Marcele dentro de um evento para mulheres pretas. E, cara, aliás, eu estou aguardando vocês aqui, porque eu fiz o convite para todas. E vai ser uma conversa extremamente necessária, principalmente para mostrar para a sociedade. Eu vou falar para a sociedade porque a galera tão mente ainda pequena em 2023, existir racismo para mim é uma coisa nojenta, me dá ânsia, sabe? Porque é sobre pessoas, é sobre caráter, né? Tem tanta gente aí que eu não falo de cor porque para mim não existe cor, gente. É uma coisa ridícula, né? E ainda ter essa coisa da discriminação e ainda existir, essa é a pior parte, ainda existir a escravidão, porque ainda existe. Total, não tenho dúvida disso. Né? E como é que dentro, aliás, vamos do início. Aonde nasceu a Marcele? Bom, vamos lá. Marcele nasceu em Bragança Paulista, 39 anos atrás. Ah, vá. Sim, 1984. Sou filha do Carlinhos e da Elizabeth, que são, assim, as grandes paixões da minha vida. Eu sou adotada, então isso diz muito o porquê eu estou aqui hoje. Né? Eu falo que eu brinco, que eu sempre soube disso, porque eu cheguei em casa com 10 dias e minha mãe já sempre falando sobre isso, então eu não lembro de uma conversa sobre como que tudo isso aconteceu. Mas, ao longo dessa vida, tive a oportunidade de conhecer minha mãe biológica também, e hoje eu tenho um pouco de contato com 2 irmãs também.
Então não posso falar mais. Toda vez que alguém me pergunta hoje, você tem mais irmãos? Eu dou aquela engasgada, porque por 21 anos na minha vida eu sempre achei que eu fosse filha única. Né? E aí hoje eu tenho 2 irmãs. Tem uma outra pessoa que é a paixão da minha vida, que é minha avó, que tem 100 anos. O quê? 100 anos, Dona Angelina, amor da minha vida, extremamente saudável, lúcida, assim, falo que ela foi minha segunda mãe, porque ela morou sempre com a gente. Então, saí de Bragança Paulista para o mundo. Nunca gostei de Bragança, não vou mentir, mas não fale mal de Bragança, que só eu posso falar. Só eu posso falar mal de lá, né? Mas é muito engraçado, porque eu sempre achei que faltava alguma coisa, mas eu não sabia o que que era. E teve uma vez que eu queria muito conhecer Ilha do Cardoso. Aí fui sozinha para a ilha, né, com uma turma, uma excursão. Conheci a Kátia. Kátia, tenho certeza que você vai ouvir isso, um beijo. E ela tinha acabado de voltar de um programa dos Estados Unidos, tal. Eu falei, me conta sobre isso. E resumindo, fui embora, fui morar nos Estados Unidos, morei 1 ano e meio em Atlanta. E aí voltei, já fiquei aqui em São Paulo, então faz 12 anos que eu moro aqui em São Paulo. Mas, peraí, a gente não quer resumo, a gente quer saber o que aconteceu. Você conheceu a Kátia, e aí nessa conversa falou, conversa ali, conversa cá, fala, eu quero ir pra fora. Foi muito, como é que foi isso? Era um desejo já antes? Não, foi isso que é o mais louco, foi despertado. Então como é que foi isso? Eu não imaginei, eu sempre falei assim, ok, falta alguma coisa aqui em Bragança, mas eu não sei o que que é. Quando ela falou de ir para os Estados Unidos, e eu particularmente naquele momento nunca pensei em ir para os Estados Unidos, porque eu era totalmente contra, porque o americano se acha o dono do mundo, se mete aonde não deve. Então, eu não tinha esse desejo de ir para lá. Mas quando ela me falou do programa, porque eu fui através do programa de Au Pair, ele é um programa mais em conta, né? Que daí você vai ser babá nos Estados Unidos, cuida das crianças da família e aí tem uma ajuda de custo para os estudos. E eu falei, gente, bom, interessante, né? Não vou ter que despender tanto dinheiro para fazer isso. Aí decidi, vou. E aí todo mundo tinha acabado de terminar meu MBA, já estava trabalhando e tal. E minha família inteira, todo mundo contra, você tá muito louca. Como assim você acabou de terminar seu MBA e agora vai querer ser babá nos Estados Unidos? Eu falei, vou querer ser babá nos Estados Unidos. Só que daí, na última hora, eu desisti de ir. Eu falei assim, realmente, eu acho que eu sou muito louca, não posso fazer isso. E aí eu liguei para a menina da agência e falei, olha, eu quero mudar os planos, tal, o que dá para fazer? Ela falou assim, Marcele, se você fechar outro programa, eu consigo direcionar o que você já gastou. Falei, então tá bom, então faz isso, tira meu nome do programa. Fui viajar, Réveillon, quando voltei tinha e-mail de 3 famílias. Eu deletei 2, um eu abri. E aí conversei. Você deletou sem abrir? Eu deletei sem abrir, um eu abri. Tá. Aí, gostei do e-mail, fui lá e respondi. No dia seguinte, essa mulher me liga. Ficamos 2 horas no telefone. E meu pai só olhando assim, você não tinha desistido? Eu falei, não, só tava batendo um papo, não vou. E aí ela me mandou, ela é advogada, né, a Joane, e ela me mandou parágrafo por parágrafo de como ia ser a vida lá. E eu respondi parágrafo por parágrafo. Quando eu respondi, juro, não deu 5 minutos, ela me ligou, vem. Falei, vou. E aí ninguém acreditava mais, na época de acabar de comprar um carro. Aí fui pedir demissão pro meu chefe, não, Marcela, acabei de te promover. Aí eu falei, tudo bem. Porque todo mundo com aquela certeza, Marcela não vai sair de Bragança nunca. E aí voltei pra minha mesa, assinei minha carta de demissão, então tá aqui, ó, daqui 30 dias eu vou embora. E aí fui pra Atlanta morar, o que era pra ser 1 ano, virou 1 ano e 6 meses. Me apaixonei pela experiência, tive assim, eu viajei aquele país absurdamente. E a família, né, que eu fui morar, virou minha segunda família, que eu tenho contato até hoje. Semana passada eu estava viajando a trabalho, fui para Miami
e encontrei com a mãe e com o pai. Assim, é uma relação assim, única, ímpar. Né? O meu filhote, que eu brinco que os 3 viraram meus filhos, veio passar 3 meses esse final do ano aqui comigo. Então é uma relação muito bacana, foi uma experiência incrível. E daí, quando depois você vai morar fora, você fala assim, o único lugar que cabe no Brasil é São Paulo. E aqui estou faz 11 anos. Meu Deus do céu. Bom, as suas crianças hoje têm quantos anos? Vamos lá, minhas crianças têm 22, 20 e 17. E você chegou lá, elas tinham... Tinham 3 anos, 3, 6 e 10. Meu Deus 3, do 6 céu. e 10. Uns piticos. E eu olhava assim, e a Iden, que era pequenininha, olhava, quem é essa louca que tá chegando aqui, né, sem entender nada. Aí eu fui tentar trocar a roupa dela para ir para a escola e ela não deixava. E eu falava assim, gente, o que eu vim fazer aqui? Mas no final deu tudo certo, foi incrível. Minha mãe falava assim, Marcele, você não arruma nem a sua cama. Como é que você vai cuidar de 3 crianças? Mas Falei, então, por isso que eu preciso sair, né? cresceu, É isso. virou adulta. Eu precisava ter essa desconexão. Nossa, e aí daqui você vendeu o seu carro, que você já tinha comprado? Vendi meu carro, pedi demissão e fui com a cara e com a coragem. Aí foi muito um outro ponto também. Eu cheguei lá e a Joane, a mãe das crianças, virou e falou assim pra mim, Marcele, se você quiser, você tem a possibilidade também de fazer uns bicos, trabalhar com outras famílias. E eu virei e falei assim, minha filha, malemar vou cuidar dos seus filhos, que dirá fazer um bico, né? Só que daí 2 semanas depois, ela virou e falou assim, Marcelo, a gente vai viajar, você quer viajar com a gente? Falei, não, acabei de chegar, vou aproveitar, vou viajar sozinha. E aí fui viajar para o Havaí. Aí fiz Havaí, São Francisco, Los Angeles. Com quantos anos, Mar? 25. Uma criança. 25 anos. E aí foi uma viagem incrível, só que daí eu moí dinheiro. Saltei de paraquedas no Havaí, andando na praia, vi o panfletinho. Eu falei, nossa, não, vou realizar esse sonho aqui. E aí, quando eu voltei, eu falei assim, então, lembra aqueles bicos? Vou querer todos. Porque daí estudei bastante, fiz um monte de curso. Foi assim, foi uma viagem, uma experiência única. Tá. E aí fiz amizades ao redor do mundo. Né? Tenho uma grande amiga que mora na África do Sul, depois fui viajar para a África do Sul, na Alemanha. Assim, recomendo a todo mundo. Acho que todo mundo tem que ter uma experiência fora, né? Se tiver oportunidade. E aí, tudo isso juntou para quando você voltou para cá. E aí, Você começou. Como é que você recomeçou sua vida aqui? Sim, esse é um ponto interessante também. Então, eu, na verdade, sou formada em administração de empresas. Uhum. Comecei minha carreira na área de custos em multinacional automotiva e fiz meu MBA na GV em gestão financeira. Um pouquinho antes, uns 2 meses antes de eu voltar para o Brasil, eu comecei a enviar currículos. Então, quando eu cheguei aqui, eu já tinha umas 4, 5 entrevistas marcadas. Assim, eu literalmente não tive tempo de vou descansar. Cheguei numa quarta-feira, na quinta, na sexta e na segunda eu já tinha entrevistas. Isso se chama planejamento. Isso é verdade. Eu não deixei esperar chegar aqui, e vou correr atrás. Então, antes atualizei meu currículo e comecei a mandar. E na terça-feira seguinte, eu fui contratado por uma empresa, então 1 semana depois já estava trabalhando. Aí vim aqui para São Paulo e continuei minha carreira na área de finanças. Tá. Aí mudei, aí depois, nossa, é verdade, tem aí mais uma situação. Aí voltei para os Estados Unidos por uma outra empresa, para trabalhar num projeto nos Estados Unidos. Mas a empresa era... Empresa brasileira, tá. isso. E aí tinha, né, operações nos Estados Unidos, aí voltei para os Estados Unidos. Não tem nenhum problema, eu trabalhava na Ambev, fui para um projeto pela Ambev. Tá. E aí fui morar em São Luís, fiquei lá 6 meses. Caraca! E aí foi uma coisa assim, vou dizer que pro meu ego foi importante, porque a minha família, todo mundo, né, me crucificando, tá indo para os Estados Unidos para ser babá. Eu falei assim, não, ó, estou voltando por uma possibilidade que o programa me ofereceu, né. E aí, aí fiquei 6 meses, voltei pro Brasil, aí fui morar em Jaguariúna,
E aí acabou não dando certo, voltei para São Paulo. E aí eu fiz a minha primeira mudança diária. Aí eu fui literalmente roubada e comecei a trabalhar em supply chain. Que é supply chain? Planejamento de matéria-prima e de embalagens de defensivo agrícola. Meu Deus! Exato. Mudei assim da água para o vinho. Total. Porque trabalhar com custos é uma coisa muito solitária, vamos dizer assim. As coisas acontecem na empresa, você analisa. E aí, quando eu fui para o planejamento, eu tinha que lidar com fornecedores. 90%, você planeja 10%, 90% nada previsível. E foi uma loucura. Sim, aí minha vida mudou, nossa, quase que 360. E durante esse período, porque daí todo mundo fica pensando, né, gente, como é que essa menina ainda foi parar em diversidade? E aí, 11 anos atrás, um dia, um colega, né, que hoje é meu amigaço, na empresa, chegou para mim e falou assim, Má, vamos montar um grupo de afinidade aqui na empresa LGBT? Falei, vamos embora. E eu lembro que a nossa primeira reunião foi ele, uma gerente de recursos humanos e eu. Quando eu saí da empresa, acho que o grupo tinha mais de 50 pessoas. Nossa! Que coisa linda! Foi, depois de um ano, fui convidada a liderar esse grupo e não saí mais. Só que aí eu tocava os dois, né? Supply chain e essa parte de diversidade. Tá. Tudo dentro da mesma empresa? Tudo dentro da mesma empresa. Tá. E aí um dia, porque até então eu não tinha consciência por que eu me conectava tanto com a agenda. E até porque naquele momento eu nem me reconhecia uma pessoa LGBT, então eu tava tipo, não, eu sou uma aliada da causa. E aí a gente teve uma ação com a Luana Genot para fazer o jogo do privilégio. Já viu o jogo do privilégio? Que você coloca as faixas, vai perguntando. E eu falei, eu não vou participar do jogo, porque eu já vi, mas vou ficar observando. Comenta aqui pra galera o que é, porque tem gente que não sabe o que é o jogo do privilégio. O jogo do privilégio, você vai colocando linhas no chão, coloca todo um do lado do outro e começa a fazer questionamentos. Seus pais são casados, você estudou em escola particular, você tem plano de saúde. Então, vou fazendo várias questões, pensando em vários âmbitos sociais da sua vida. E praticamente 100% quando você realiza esse jogo, você percebe que as pessoas negras ficaram para trás. Qual o objetivo desse jogo? Mostrar que não necessariamente todo mundo sai do mesmo ponto de partida. E então eu não quis participar, mas eu quis olhar esse jogo. E quando terminou, ali caiu uma ficha ali foi o meu primeiro momento de por que eu me conecto com a agenda. Porque eu pensei assim, se eu não tivesse tido os meus pais, talvez eu não tivesse saído nem da primeira linha. Porque eu não vou lembrar agora com certeza a porcentagem exata, mas eu diria que mais de 60% de crianças que não são adotadas até os 5 anos de idade, possivelmente elas não vão ser adotadas mais. Que triste isso, gente. É muito triste. O número, né, os dados de adoção é uma coisa assustadora no Brasil. E é uma coisa engraçada, porque só abrindo um parênteses, que quem dificulta a adoção é o próprio sistema. Por que dificulta tanto? Porque tem famílias que estão na fila há muito tempo para adoção, né? E também a grande maioria das famílias, infelizmente, querem crianças ou recém-nascidas, ou bebês, ou até 4 ou 5 anos, né? Mas tem gente que espera na fila desde quando a criança era ainda sei lá, com 1 ano, e conseguiu a doação depois, né, fazer a adoção depois de 6, 7 anos. Ana, eu acho que a gente poderia ficar, umas boas sessões aqui só para falar sobre adoção, porque eu procuro olhar pelos dois lados. Por muito tempo, eu criticava muito
o sistema. Hum. O governo, é uma coisa extremamente burocrática, Porque como a gente demorada. enxerga, né? Eu tô falando que eu sou, Sim. né? Eu não entendo nada. Eu quero entender porque eu fico revoltada. Então, no primeiro momento, por muitos anos eu ficava, gente, mas por que tanta burocracia? Aí você vai começando a coletar mais informações. Primeiro, a hora que você vai, né, ir para uma fila de adoção, você vai colocar todos os seus pontos ali. E a grande maioria colocam vários requisitos. Então, não necessariamente não gostaria que fosse uma criança preta, né? Não quer que a criança possa vir com nenhum tipo de doença. Então, quer uma criança recém-nascida. Então, são inúmeros requisitos. Não quer uma criança que tem irmãos. A grande maioria são crianças que têm irmãos. Então, você coloca vários requisitos ali, que isso já vai te ajudar a esperar mais na fila. Entendi. Porque essa não é a nossa realidade. A gente está falando de um país que mais de 56% da população se declara negra. Né? Aí é soma de pretos e pardos. Então, assim, difícil você falar para mim que você vai conseguir adotar uma criança que não seja negra. Uma criança sem irmão, muito difícil. Então, aí você já tem essa espera. Aí, o outro lado também, da quantidade de famílias que devolvem crianças. Oi? Oi? Essa é a parte que ninguém fala, né? Ninguém conversa sobre isso. Gente, eu tô passada. Então assim, tudo tem dois lados. Devolve a criança. Devolve criança, né? Como se fosse um animalzinho. Nem um animalzinho a gente deve devolver, mas assim, isso acontece. Então, assim, como falar que a gente não vai ter um sistema burocrático? Isso vai virar o caos. Óbvio. Não, eu acho que assim, a gente precisa trabalhar os dois lados. Né? Com certeza tem um lado de ineficiência por parte do governo, mas também tem todo esse outro lado que ninguém fala. Então, assim, é uma triste realidade. Quando eu penso em adoção, eu fico muito revoltada. Nossa. Muito revoltada. Cara, é uma coisa que mexe comigo, porque eu tava falando até em alguns programas passados que eu falei de um vídeo que eu gravei falando sobre o retrocesso do casamento homoafetivo. Total. Né? E o que eu acho um absurdo, porque como é que a pessoa pode falar, não vai ter mais casamento, porque, que diferença vai fazer pra vida? Não faz nenhuma, gente, é muito assustador, é muito assustador. As pessoas se preocupam muito com o outro. Eu costumo brincar que eu não dou conta da minha própria vida, que dirá da sua, entendeu? Exatamente, é o que eu penso. Se a gente pudesse respeitar, tá tudo certo, o resto... Agora, me explica uma outra coisa. Você, eu costumo dizer, para quem já me conhece, que eu gosto de aprender. Todos os dias a gente aprende, né? Tá aqui a Ana balançando a cabeça aqui, porque ela sabe que, eu sempre falo, eu me coloco sempre no lugar de que eu estou aprendendo, porque eu estou realmente aprendendo, né? Eu falo muito sobre a minha questão LGBT e tal, de eu ser lésbica, mas tem outras questões que eu não domino. E aí eu tenho uma dúvida sobre falar sobre a cor, se é preto ou é negro, porque existe uma diferença. Existe. Então, você poderia... Vamos lá, poderia. A gente fala, né, se a gente for seguir os dados, né, e pelo IBGE, a gente tem uma população preta e a gente tem a população parda. Parda, né, são pessoas que são frutos de relações interraciais. Mas é certo isso? O quê? Chamar de pardo. Aí a gente vai entrar numa outra discussão enorme. Não, no sentido assim, não. Porque para muita gente não é aceitável a palavra pardo. Não, é porque para mim, às vezes vem num questionário. Você é branca, preta, parda... Exato. Parda. É uma discussão enorme. Pardo tem nem muita cor. gente, exato, tem muita gente que não aceita. Mas, se a gente for seguir o IBGE, aí o que acontece? Se eu somar a população preta mais parda, é o que a gente fala de população negra.
Então, quando a gente está falando negros, a gente está falando a soma de pretos e pardos no Brasil. Meu, é muito louco isso, não entra É na minha muito cabeça. complexo. Eu acho que a temática racial no Brasil, ela é muito complexa, né? Essa questão de cor, né, o colorismo, é uma coisa que mexe comigo até hoje. Vou falar pela minha experiência nesse quesito. Então tá, ok, sempre soube que sou adotada, tal. E aí, quando eu era pequena, eu não conseguia me ver como branca, mas também não conseguia me ver como preta. E eu sempre soube que isso seria uma questão, mas eu sempre deixei ela de lado. E recentemente também, lendo um livro da Luana Genot sobre o sim da igualdade racial, no final tem uns depoimentos. E eu vi um depoimento e falei, gente, eu não era única nessa vida. Porque quando eu era pequena eu falava que eu era bege. Sou bege. E deixei isso quieto e tal. Quando eu comecei, né, a trabalhar com diversidade, e eu cuidava da parte LGBT na empresa. Mas uma amiga falou assim, Marcela, a gente vai ter uma sessão, porque a gente tinha, né, na empresa tinha aberto vagas afirmativas para pessoas negras, e os gestores estavam achando que não estavam vindo pessoas negras, porque estavam vindo pessoas muito claras. Pardas. E aí ela falou assim, a gente tem uma parceria com a Faculdade Zumbi dos Palmares, e o professor Zé Vicente vai vir falar sobre raça. Você não quer escutar? Falei, vou escutar. E entrei lá quietinha. A hora que ele começou a explicar sobre raça, porque tem a ver com ancestralidade, tem a ver com fenótipos físicos, é um monte de caixinhas envolvidas. E aí ele vira, por exemplo, né, você pode ser, né, ter uma mãe negra e um pai branco, que você pode ser considerado uma pessoa negra. A hora que ele falou isso, é como se eu tivesse levado um soco no estômago. Aí eu falei, poxa, eu sou uma mulher negra, porque com 21 anos a minha mãe biológica apareceu na minha vida. Então eu conheço a parte da minha história, eu sou exatamente, eu brinco, puro suco de Brasil, né? Minha mãe é branca e meu pai é negro. E é uma consciência, e desde então, eu tô falando, gente, eu tenho 39 anos, eu tô falando que isso foi há 4 anos atrás. Nossa, muito recente. É muito recente. E desde então, para mim tem sido uma catarse. Porque, e aqui óbvio, eu reconheço meu total privilégio, né, da cor da minha pele ser extremamente clara, mas é o que a Carol Conká falou no podcast pro Mano a Mano, que para mim resume muito isso. Você é branco demais para ser negro e negro demais para ser branco. Só que a gente está falando de majoritariamente do Brasil, é isso, é essa mistura. Então a gente entende o quanto no Brasil, quanto mais escuro o seu tom de pele, mais difícil a sua vida vai ser aqui. Só que essa descoberta, né, e daí você começa... Aí desde então minha vida, sei lá, mudou absurdamente, porque eu não consigo mais olhar e ir para os lugares que eu usualmente costumava frequentar. Aí um dia na outra empresa que eu trabalhava, eu fui fazer uma visita em Recife e me levaram para uma terça negra que tem lá. Eu achei que eu ia ter um negócio ali, porque ali foi a primeira vez que eu consegui me sentir pertencente em um lugar. Porque é aquela energia, são as músicas, né, tudo, a questão do candomblé que eu venho aprendido, né, por ser filha de Ansan, eu já sei que eu não vou seguir absolutamente nada, né, certinho, assim, by the book, mas é onde eu me conecto. Então tem um negócio ali por detrás, é onde eu me sinto bem, né, ontem, final do dia, depois do evento que estava para lideranças negras, ali estando perto de pessoas negras, é onde eu consigo me sentir bem. Só que é um processo, a gente se aceitar, né? Porque a vida toda também você é ensinado que ser negro é uma coisa ruim. Então as pessoas
Acho que estão te elogiando também. Ah, mas você nem é tão escurinha assim, né? E a gente acha que é um elogio. Meu Deus do céu. Mas é verdade. Não, é verdade, mas é horrível ouvir isso. Eu me coloco no lugar, sabe? E dói. E as pessoas, então, assim, tem muita gente que possivelmente, né, se a gente for fazer toda essa análise, ancestralidade, costume, cultura, um monte de coisa, poderia ser considerada uma pessoa negra, mas com certeza ela não se vê. Porque é isso, a gente é ensinado que ser negro é uma coisa ruim. Que várias portas vão se fechar a partir do momento, né, que você se reconhece. Para você que morou fora do Brasil, é a mesma coisa? É muito diferente. E eu particularmente prefiro os Estados Unidos. Por quê? Primeiro que os Estados Unidos, dificilmente você vai ver uma pessoa da minha cor. Porque eles não têm esse costume de, né, ter essa mistura de raças, né? E o americano, ele é muito categórico. Ele não gosta, acabou. Sou racista, pronto. Né? Atlanta é o berço, né? Um berço, né? do racismo nos Estados Unidos, né? A gente, né? Martin Luther King nasceu lá, grandes lutas ali. E lá você tem bairros de negros e bairros de brancos. Pode até misturando, gente, estou falando isso, né, de 10 anos atrás, mas tinha bairros de negros, bairros de brancos. Para mim, particularmente, óbvio que nenhuma das situações deveriam existir, mas assim, é mais fácil lidar com o que eu sei. E aqui no Brasil, a minha sensação é, a gente tem o racismo que é velado. Eu não falo que eu sou racista, mas eu não te contrato, você não vem na minha casa, eu não me relaciono com você, eu não te dou nenhuma chance. Que é o bendito do racismo estrutural. As pessoas não conseguem entender. Todo mundo fala, ai, não sou racista. Mas o que você faz? Com quem que você está se relacionando? Porque não faz sentido se a gente falar que 56% da população é negra, você não tem ninguém no seu círculo de amigos. Né? Não, alguma coisa está errada. Né? E por que a gente não vai dar chance? E aí a gente fica nesse ciclo vicioso. Exato. E a gente não sai do lugar. Então, para mim, eu particularmente prefiro lidar com o que eu sei, porque eu sei o que está acontecendo, o que você está pensando. E é óbvio, vou ter que definir outras estratégias para lutar contra isso, do que eu ficar aqui. A gente fica... Tem hora que a gente está enxugando gelo. Tem hora sempre, né? É verdade, tem hora sempre, a gente tem tá hora enxugando sempre, gelo. Porque, cara, é um absurdo, é o que a gente tá comentando aqui. A mesma coisa com essa parte do LGBT, que você também, né, as pessoas tem a homofobia aí velada também. Total. Né? Porque, assim, eu gosto de você, aquele lá não. Eu gosto de você, mas assim, ai, você precisa se beijar aqui na nossa frente? Gente, eu ouvi esse número às vezes. Eu também já. Então. Eu não tenho problema, mas assim, precisa ser tão desmunhecado? Não dá pra se conter um pouco? Porra, meu, você não pergunta pra um casal heteronormativo se realmente tudo bem beijar ou não beijar? Eu acho que tem situações que não é adequado para qualquer pessoa. Sim, exatamente. Né? Eu concordo. Agora, você não vai questionar a outra pessoa, mas se for LGBT, você vai questionar porque que a pessoa tá se beijando ali. Não, gente. Olha, mas não precisa fazer demonstração de carinho, né? Eu já ouvi isso. E aí uma coisa aqui, né, que eu nunca falei isso, né? Ai, que bom. Aqui adoro, ao vivo. adoro. Né? Sim. E aí vamos dizer assim que recentemente eu venho me reconhecendo uma pessoa bissexual, né? Então, também saí com algumas mulheres e é muito louco, porque daí pela primeira vez na vida eu senti na pele essa preocupação de tipo, ok, estou me beijando num lugar que de repente alguém possa querer vir e nos bater. Ou pensar, poxa, vamos viajar para tal lugar e como que vai ser estar lá? Porque só quem está, né? Só quem é negro, quem é LGBT, quem é PCD vai pensar em algumas circunstâncias. Sim. Né? Você vai ter que pensar, poxa, de repente, se eu for viajar para determinados países,
com certeza você não vai demonstrar afeto nunca. Claro. Porque senão você vai ser morto, vai ser preso. Uhum. Então, assim, coisas que uma pessoa hétero, ela nem pensa. É né? Que seria o certo para todo mundo, né? Vamos combinar. Exato. Porque não muda nada para ninguém. É muito assustador É isso. muito assustador. E para mim, a gente está numa onda de retrocesso. Eu acho que a gente deu uma acelerada para essas pautas, né? Por razões óbvias, que nem vamos comentar, a gente deu uma parada. Uhum. E para mim, acho que outra coisa que vem pegando também, a gente teve agora as quedas, né, das cotas raciais nos Estados Unidos, e a gente também acompanha muito o que acontece nos Estados Unidos. A gente está tendo uma retração dentro dessa agenda. E aí essas discussões novamente do casamento. Por que tudo o que acontece nos Estados Unidos reflete no mundo inteiro? Você que morou lá, é uma potência mesmo? Tudo que... É lá que acontece o babado. Então, é lá que tem a ordem mundial. Eu vou falar uma opinião muito pessoal, né? Cada um tem a sua perspectiva. Eu cheguei, né? Eu falei que eu nunca ia pisar lá. E aí, eu também saí com aquele sentimento assim. Eu não preciso disso daqui. Eu estou vindo para cá porque eu quero ter uma experiência internacional, quero aprimorar meu inglês, mas eu não preciso. Eu tinha minha profissão, eu tenho minha família, eu tinha minha casa. Se eu passar por qualquer situação, eu venho embora. Eu pisei naquele país pensando muito nisso. E logo que eu cheguei lá, vamos dizer que né, o pai das crianças é o típico americano, típico, né? E ele meio que não conversava assim comigo, né? Tipo, ok. Eu falei, vai ser difícil essa convivência aqui, mas tudo bem. Até que um dia, ele chegou do trabalho, eu estava conversando com a Joane, e ele chegou contando de um problema. E ele é controller, né? E eu trabalhava em custos. Aí eu virei e perguntei para ele, mas por que vocês não fizeram isso? Gente, eu lembro como se fosse agora, ele virando o olho para mim. E desde quando você entende isso? Falei, desde quando que eu estudei e trabalhei minha vida toda com isso. A partir daquele momento, ele mudou. Foi assim, da água para o vinho a relação que ele teve comigo. Por que eu tô falando isso? Porque o que eu senti é que o americano, ele tem sim um ar de superioridade. E ele não olha para o lado. Ele está totalmente focado, né? Óbvio, falei errado, porque olha para o lado, né, para conseguir algumas coisas. Mas eu digo assim, ele está pensando tão focado no desenvolvimento dele, só que aquele país tem os mesmos problemas que o nosso. Óbvio, numa proporção muito menor, mas aí eu me pergunto, o quanto que a gente sabe disso? Então o americano, ele é muito bom em vender. Ele vendeu uma imagem para o mundo que lá é perfeito. Não é à toa que por muitos anos existiu o sonho americano de querer morar lá. Porque eles venderam muito bem. Aqui tudo funciona, aqui tudo é perfeito. Então a minha percepção é uma potência. Não tem. Se eu falar que não é, eu estou mentindo. Mas tem todos os seus poréns ali também, tanto quanto qualquer outro país. Sim. É que cada Só que ninguém sabe. É a mesma coisa. Tem gente que, né, tem amigos, eu tenho amigos fora do Brasil, que achavam que no Brasil era só a Amazônia, que aqui era índio, né? Todo mundo era indígena. Ele, quando veio aqui me visitar, ficava o tempo todo falando, querendo macaco. Juro? Cadê o macaco? Cadê o macaco? Eu falei, você não tá no meio da mata. Você tá em São Paulo, a cidade mais cosmopolita do mundo. Não vai ter macaco aqui na rua. É isso. Então é verdade mesmo que eles acham. Não, cara, juro. E olha só, e até para você ver, assim, e acho que a Joane, por se envolver muito, né, com outras babás brasileiras, e ela tem realmente uma cabeça muito diferenciada de visitar outras culturas. Quando ela foi me encontrar no final de semana agora, ele ligou.
Aí ele virou e falou assim, Marcele, welcome to America. Aí a Joane virou e falou assim, não é welcome to America, né? Porque ela mora na América do Sul. Se você quiser falar welcome América do Norte, tudo bem. Porque é isso, para eles a América é os Estados Unidos. Sim. É uma loucura, mas, assim, não deixa de ser uma potência, mas com muitos problemas. E aí, a diferença que eu também... É isso que eu gostaria que a gente mudasse. Se você for conversar com muitas pessoas ao redor do mundo, o que elas sabem sobre o Brasil? Futebol, samba? E ladrão, né? Porque Exato. brasileiro é só... O que não tá errado, né? Porque todo brasileiro dava... dou um jeitinho aqui. Eu faço isso. Cara, só ele, quem faz isso, não percebe que o maior prejudicado é a própria pessoa. Porque aqui se faz, aqui se paga. Então, isso. Não existe jeitinho, não, cara. Jeitinho você vai dar na sua vida, sei lá, quando você entender que o seu jeitinho não é um jeitinho. Exato. Né? Faz o justo. Então, assim, por que a gente não vende o que tem de maravilhoso nesse país? Porque não adianta, pra mim, o país mais foda que existe no mundo é o Brasil. Pra mim também. Sabe? Né? Já dei uma rodada por aí, mas assim, o clima, as pessoas, a gente tem muita coisa incrível. A gente tem pessoas extremamente competentes e a gente não fala sobre isso. Uhum. Então, pra mim, é uma maneira como que se vende, o que eu quero mostrar pro outro. E aí, chegamos na sua... você continua nessa mesma empresa. Se quiser falar o nome, você fala, senão você não fala. Não, fala, porque assim, ó, de longe também vou agradecer, porque foi a melhor empresa que eu trabalhei, foi ali que eu consegui fazer essa transição para a diversidade, onde eu fiz grandes amigos que eu tenho até hoje. Então, eu trabalhei 8 anos na Dupont. E ali, então assim, meu primeiro momento de conexão foi... Ok, fiz o jogo do privilégio. Se eu não tivesse meus pais, talvez eu não teria saído deles a primeira linha, né? Que é onde a gente voltou. Eu nunca fiz. Eu gostaria de fazer um dia. A gente pode organizar isso daí. Eu acho sensacional. Porque é bem tocante ele. Eu acho que tem um despertar muito... Tem. E ali foi o meu despertar também. Porque é isso. Poxa, o que poderia ter acontecido comigo? Poderia ter vivido nas ruas, drogada? Não sei, muita coisa. Uhum. E ali caiu a minha ficha, ok. Eu tive 2 pessoas que me ajudaram. Então ali foi meu primeiro momento. Ok, me conecto com diversidade por isso. Porque eu acho que eu tenho que também ajudar as pessoas. E aí depois, essa agenda foi tomando uma proporção muito forte dentro de mim. E eu falei, meu Deus, o que eu tô aqui trabalhando com números? E se eu olho, né, a minha carreira, eu não passei mais do que 3 anos em uma função. 2, 3 anos, qual é o próximo? E aí tava entrando nessa fase ali, minha diretoria, e aí, pra onde vamos agora? E aí eu entrei numa crise, porque eu não queria pensar em nenhuma posição dentro de supply. Aí eu fui, aluguei uma cabana no meio do mato, fui ficar sozinha uma Aqui semana. No Brasil. Tá. Eu fui pra Monteiro Lobato. Eu tenho uma amiga que mora lá. Então, não, aluguei uma cabana, literalmente, fiquei ali uma semana, fiz mapa dos sonhos e tal. E eu falei, não, eu quero focar 100% da minha vida com diversidade e inclusão. Juro, aconteceu isso. Aí eu alinhei com a minha gestora, falei, olha, eu sei que a gente não tem essa posição ainda no Brasil, mas é o meu desejo. Não, vamos ver, Marcele, tinha essa posição nos Estados Unidos, vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Não deu 2 semanas, uma amiga me mandou uma mensagem, olha a vaga que abriu aqui na empresa, é pra você. Eu falei, não é possível. E foi isso que aconteceu. E aí eu fiz, vamos dizer, né, minha terceira mudança de carreira para trabalhar 100% com diversidade, equidade e inclusão. Caraca! Foi assim, rodada total, né? Você vê que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, sim. Ao mesmo tempo tudo. Mas então, agora você está conectada com você 100%. Sim. Né? E dentro dessa empresa,
Você também conecta com outras empresas que você junta lá. Como é que é esse esquema de trabalhar com essa inclusão, tanto da diversidade quanto da inclusão social do... É um trabalho assim. Eu falo que hoje eu estou muito feliz, de verdade, porque eu estou conseguindo trabalhar. Quem trabalha com diversidade, equidade e inclusão, com certeza vai entender o que eu estou falando. Porque eu falo, acho que quase todo dia, que é tiro e porrada e bomba. Você está lutando contra o sistema. Com certeza. Você está lutando contra o sistema. Então, a gente escuta muito mais não do que sim. E enquanto a gente não entender como sociedade que a minha empresa faz e a sua faz e a outra faz e vai ser um ganho para todo mundo, porque eu falo que eu vejo que um grande desafio ainda, as pessoas estão muito preocupadas com ela, né? Então, poxa, eu vou fazer essa inclusão, né? Vou pensar nesse público, mas ela tem que ficar na minha empresa, né? Tem que ficar para mim. Tá. Então, assim, para poder fazer realmente essas intersecções, eu lembro que se eu olhar 10 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com diversidade, a gente falava muito sobre que essa era uma única agenda que não deveria ter concorrência. Que a gente deveria, como organizações, se unirmos. E eu acho que nos últimos anos isso acabou ficando de lado e virou sim uma concorrência, né? Então, eu quero fazer, não quero saber o que você está fazendo. E olha, depois de muitos anos, ontem foi a primeira vez, depois de muito tempo que eu escutei, durante um evento, você ter duas empresas concorrentes apoiando o evento. E eles falaram sobre isso. É sobre isso. A gente está aqui pensando numa causa que é muito maior. É uma outra coisa que eu também não entra na minha cabeça. Por exemplo, eu fiz durante 7 anos consecutivos, esse foi o meu 8º ano, da parada LGBT. Então eu segurei o carro das lésbicas, cantando e tal, enfim. Só que sem patrocínio algum. Por quê? Porque as empresas querem patrocinar os grandes, os pequenos que se lasquem. Né? Eu nunca tive uma... Tô falando por mim, tá, gente? Eu sei que tem muita gente aí, mas que vive, inclusive, a mesma coisa que eu. A gente não tem essas portas abertas. Né? Então, às vezes, porque o artista nem LGBT ele é, mas ele apoia a causa e canta, né? Eu vou contratar essa pessoa aqui, porque vai representar o que se ele não é? Exato. Né? Ou sempre os mesmos artistas. Não estou desmerecendo nenhum. Nem a Pablo, nem a Daniela Mercury, entendeu? Que são os artistas que são maiores aí, entre aspas, né? Os que têm mais notoriedade hoje. Fora os outros que também tem, não desmereço. Mas que, cara, ninguém olha realmente pra gente. Nada. Porque acho que é o desafio de realmente olhar pra causa, né? Então. Isso eu acho que esse é o ponto que a gente precisa trabalhar. O quanto que realmente eu estou fazendo e vendo o impacto onde isso vai ter. Porque não tem como, virou uma vitrine a agenda de diversidade. Eu finge que tenho, que tá super legal, a minha empresa é ótima, ela é diversa, ela apoia isso, porque não adianta, a gente tá falando hoje, a geração Z, tem uma pesquisa que fala, né, mais de 60% dessa geração, ela compra hoje por propósito. Ela precisa, né, se conectar com a empresa, o que ela tá fazendo em prol da diversidade, em prol da sustentabilidade. Apesar de que ela não faz o movimento, mas ela espera que alguém faça. Uhum. Um parênteses aí que é uma reflexão que a gente precisa fazer. Né? Não dá para eu esperar só do outro. Sim. Então, exige-se hoje, se você for pensar em mercado e negócio, preciso colocar essa pauta, né? Só que aí, gente, é até por isso que eu vejo uma retração, porque se você for trabalhar isso a fundo, ok, então vamos lá, vou apoiar, né, uma empresa pequena, um grupo pequeno, um cantor pequeno que está trabalhando. Vai ter um propósito, vai conseguir ter uma causa, a gente vai precisar olhar para isso. Porque senão a gente não vai fazer e a gente fica no raso. E aí o outro ponto também eu vejo. Quando você começa...
Porque quando eu comecei a trabalhar 10 anos atrás, que você simplesmente, vou fazer uma palestra no dia do orgulho, ou ok, vou lá na parada e canto e tudo mais, e aqui não menosprezando, porque a parada é muito simbólica. Exato, ela tem um símbolo muito forte ali, né? E para muita gente acha que aquilo ali é oba-oba. Não, não é. É muita luta, é celebração de tudo que tem por detrás, né? Mas daí, ok, faço um negócio desse, só que no fundo, não tá fazendo. E aí o trabalho é complexo. Fazer uma palestra, fazer essas coisas, era muito fácil. Agora eu pegar, realmente, eu falo que talvez a gente, como organização, deu um tiro no pé no sentido assim, não, mas para eu trabalhar essa agenda, eu preciso ter métricas. Quais são os KPIs que eu vou acompanhar para que isso está avançando? E aí, a hora que você traz, aí contra dados... Não há argumentos. Não há argumentos. Né? E aí você vai realmente olhar, ok, eu tenho uma população, estou trazendo uma diversidade, mas incluir no final do dia, dá um trabalho gigantesco. Vou olhar para a comunidade, de novo, importantíssimo estar ali na parada, mas não é só estar ali na parada. Exatamente. O que está fazendo por detrás? É o que eu falo sempre. E aí está na hora de a gente realmente olhar para grupos menores. E aqui não vou tirar de instituições que são grandes, tal, que já têm um nome, mas a gente precisa olhar para as outras também. Sim. Porque senão a gente não vai caminhar nunca. Sim, concordo. E vai ser sempre do mesmo, do mesmo, do mesmo. Eu acredito que essa foi minha última parada mesmo, porque o meu carro, assim, né, o carro das lésbicas, porque nós lésbicas somos jogadas de lado. Porque aí porque daí a gente entra numa questão de gênero também, né? Sim, aí que você une aí o que a gente chama de intersecção, quando eu misturo as pautas aqui. Se a gente pega a questão, né, LGBT e eu misturar com o gênero, vai ser invisibilizada. Sim. Esquece, não vai ter voz. É que as pessoas acham que não. Existe essa separatividade mesmo. Total. Né? Mas quem é a própria pessoa, a própria comunidade, LGBT, a própria comunidade já te isola. Assim como também isolam o trans, por exemplo. População trans. Ou se você também... né, um gay gordo. Exatamente. A gente precisa ser o padrão, é o LGBT padrão. Que é ridículo, gente. Então, é uma falsa... Eu tava conversando com o Heitor Werneck, não sei se você conhece. Não. Que ele é diretor da parada, e o Renato Viterbo, que é o vice-presidente da parada. Acho que também foi o último ano, acho que dele aqui também. Não sei. Vai ter agora, acho que uma mudança. E é o que a gente sempre fala. Eu falo, cara... Se nós brigamos por uma causa, por que no carro das lésbicas não se mistura o gay? Por que no carro gay não se mistura lésbica, trans, tal? E todo mundo junto? Porque é a mesma causa. Pra mim só faz sentido se a gente se unir. Eu também. Pra mim também. A gente precisa se unir, porque assim, se a gente for pensar, né, em qualquer tipo de preconceito, ele é muito forte. Eu brinco, né? De maneira nenhuma, mas assim, dá certo, né? O sistema ser do jeito que está dando certo há muito tempo. Uhum. E para a gente conseguir ir contra isso, a gente vai ter que se unir. Então, você também ficar nessa guerra, né, de tipo, do questão do colorismo, quem é preto, quem não é, se é muito escuro. Cara, enquanto isso, o sistema tá nadando em cima da gente. E é verdade, isso, se a gente for pensar na comunidade LGBT também, a gente vai ter que se unir. Tem toda a razão. Mas não, a gente fica ainda realmente isolado. É porque eu acredito que a gente, como sociedade, a gente está num momento muito individualista, né? Eu só penso no meu umbigo. Eu não consigo pensar no do lado. Né? Mas se for pensar astrologicamente, a gente está indo para uma área, para uma era da coletividade. E já tem um tempo já. É o que eu falo, quem tem olhos do coração sabe enxergar, porque é só ele que fala. Né? Sim, a gente precisa estar unido. Então, enfim, a gente falou. Já deu uma hora. E eu queria saber um pouco mais de você. Tipo, como é pra você ser hoje, tá nesse cargo, dessa luta, né? E
E conseguir fazer esses eventos e ver a carinha das pessoas depois ali, todo mundo feliz e fala, porra, olha isso, olha o que eu fiz, né? Não sozinha, você tem uma equipe, mas como é que é isso pra você? Ana, é para fechar com uma pergunta difícil, porque eu tenho refletido muito ultimamente que é muito difícil você fazer o que você não gosta. Acordar todos os dias de manhã e ir para um trabalho que, né, não te conecta é um desafio muito grande. Mas fazer o que se ama também tem um custo muito alto e eu estou pagando todos eles. Porque para mim hoje o trabalho virou 24 horas. Falei isso ontem. Se eu estou numa mesa de bar, a gente vai falar sobre diversidade. Se a gente estiver em casa, em algum momento a gente vai falar sobre isso. No trabalho eu falo sobre isso. E se eu for comprar livros para ler, eu vou buscar livros sobre isso, o podcast é sobre isso, o filme que eu vou assistir é sobre isso. Então, assim, tá sendo uma delícia, mas ao mesmo tempo desafiadora, para eu buscar este equilíbrio, porque é inevitável. Você começa a fazer as coisas se movimentarem e as pessoas criam uma expectativa muito forte em cima de você. É uma troca de energia imensa. Todas as vezes, seja algum treinamento interno que eu vou fazer dentro da empresa, se é num evento que a gente vai fora, qualquer coisa, a hora que acaba, eu tô extasiada de alegria, exatamente porque assim, no dia que a gente se conheceu, teve uma frase ali que ela mexeu muito comigo, né? De uma menina virar e falar assim, eu sou uma ex-feia, porque hoje eu consigo reconhecer o quanto que eu sou uma mulher preta, bonita. Como é que você não... né? Eu não consigo não me mexer com isso. Não tem como, né? Entendeu? A facada no peito. Exato. E aí se sentir ali que tá pertencendo àquele lugar. E os abraços no final. Então, assim... tá sendo uma alegria muito grande. Um desafio maior ainda. E eu sei do quanto da responsabilidde que eu carrego nas minhas costas por estar defendendo essa causa. Eu não estou mais falando de números, 1 mais 1 é 2. Estou falando de pessoas. Sim. E tem sentimentos e histórias. Todo mundo tem uma história. Todo mundo tem sua própria experiência e como que a gente vai tratando isso da melhor maneira. Eu não posso nem falar que é ajudar, porque ajudar seria muito audacioso da minha parte, querer falar que eu vou ajudar uma pessoa, né? Mas o que eu realmente posso fazer para que a gente realmente consiga se dar melhor e ter uma convivência mais amigável nesse planeta, se a gente quer continuar nele, né? Eu já vejo por esse lado, o que eu vejo em você é você cria, recria e cocria o tempo inteiro com as pessoas, né? Você não só cria oportunidades, você transforma a vida das pessoas, que foi o que eu vi dentro desse evento, que eu fiz só um evento, eu fui assistir um evento, não fui nem convidada por você, né? Fui para fazer fui uma filmmaker da minha amiga, uma Devi Murti. Um beijo, te amo. Tô te esperando aqui, viu, nega? Você não vai fugir, não. Maravilhoso. E ali cruzar histórias de mulheres incríveis que vocês ainda vão ver aqui no Cola no Cast, porque eu estendi o convite a todas. A Marcele só veio. Acho que você veio na frente para puxar o resto. Ali, vou puxar mesmo, porque assim, as pessoas precisam ouvir essas histórias. Precisam. Ontem, rapidamente, sei que a gente já acabou, que estourou o tempo, mas a hora que a gente tava, uma mulher, né, preta, fazendo uma apresentação ontem, já tinha estourado o tempo dela. E eu fiquei pensando assim, deixa estourar o tempo, porque não é todo momento que você tem a oportunidade de ouvir uma mulher preta falando. Então, agradeço imensamente você dar esse espaço, espero que todas elas que estavam naquele dia possam vir aqui contar, porque as pessoas precisam ouvir. Sim. São mulheres incríveis. E são histórias
incríveis. Assim, eu tenho certeza, eu não vou dar spoiler, mas eu tenho certeza que vocês vão se surpreender, né? Para mim foi extremamente emocionante estar ali. Me emociona de novo de lembrar, porque se emociona a mim, eu acho que vai emocionar muitas pessoas. Aquele E vai dia muito tocar forte. principalmente essa juventude que precisa de um espelho, vamos colocar assim, sabe? De uma inspiração. E essas mulheres são inspiradoras. Assim como você. Você inspira, é isso que eu falo pra você. Então, não tenha medo de falar. É a mesma coisa quando eu falava pra nega. Eu falava, cara, você é uma deusa mesmo, aceita que dói menos. Entendeu? E você, cara, você é uma mulher incrível. Você é foda, você muda realmente a vida das pessoas. E a gente não se conhece a fundo, mas eu tenho certeza acho que hoje você a gente abriu muda. a portinha aqui hoje. Mas assim, do pouco que eu vi ali, eu tenho certeza que você muda a vida e já mudou de muitas pessoas. Ai, eu tenho não certeza. posso chorar aqui hoje. Pode sim, pode sim. Ai, obrigada Eu pela quero que você oportunidade. volte, Com certeza. porque eu vou entrevistar essas mulheres e depois eu quero fazer um podcast com todas vocês. Não, com certeza, vai ser um prazer. Que aí vai ser Obrigada legal. pela oportunidade, pelo trabalho que você faz, poder dar esse espaço de voz, assim. Obrigada. Eu acho que a gente está começando aqui hoje uma relação, não tem nem dúvida. Axé. Axé, axé. Gratidão. Obrigada, Então viu? espero você aqui de volta, hein? Com certeza. Inxalá, bilulilá. Ah. Gente, um beijo no coração. Até terça-feira que vem, se Deus quiser. Mais uma vez, gratidão, Mar. Obrigada. Aliás, as redes sociais, aonde encontram você? Marcele Giamarino no LinkedIn e Mazinha BP no B de Instagram. bola, B P. de bola, P de pato. É isso aí, gente. Vai estar aqui na descrição, então, os links para vocês irem lá e quem tiver alguma pergunta para fazer, faça. Se não, cale-se para sempre. Alô, um beijo, gente! Fui! Até terça que vem.